Boa tarde, pessoal. Estamos aí para mais uma aula sobre funções de linguagem e língua portuguesa. A nossa 10ª semana do 8º e 9º ano. Lembrando sempre da máscarazinha para vocês aí. Bem, pessoal, nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, onde nós começamos a falar um pouquinho sobre funções da linguagem, né? Espero que dê para me ouvir bem, porque está chovendo hoje, é um dia chuvoso aqui, mas vamos aí fazer o melhor que a gente puder. Pois bem, lembrando, o que são funções da linguagem, né? As funções da linguagem são aquelas frases ou aquelas mensagens ou aqueles textos que a gente escreve, né? Que eles têm uma determinada função. Na verdade, tudo que a gente escreve tem uma determinada função. Ninguém escreve se não for por algum motivo, não é isso? Então, cada função que é a linguagem, ou seja, aquilo que a gente escreve, que a gente usa para se comunicar, tem, seja escrito ou seja falado, né, ganha um nome diferente. Então, lembrando, as funções de linguagem são 6, certo? Tá aqui. Referencial, metalinguística, emotiva, fática, poética e conativa. Nós já vimos na outra aula as duas primeiras, referencial e metalinguística. Função referencial é aquela função que ela tem como característica expressar uma notícia verdadeira, né, uma informação verdadeira. Lembrando que todas essas também têm um nomezinho, por exemplo, referencial também informativa. Então você encontra com os dois nomes quando for pesquisar ou quando for estudar, certo? Então, o que a gente fez, inclusive, de exercício sobre a referencial? O lead, né? O leadzinho da notícia, aquele trechozinho que a gente fez, era um trecho de função referencial. Enquanto que metalinguística é aquela linguagem explicativa, né? É aquela linguagem que ela tem como ideia escrever uma coisa explicando aquilo que ela explica. Ele geralmente se encontra como a explicação da própria língua. O maior exemplo de metalinguística que a gente tem é o dicionário, né? Lá você vai encontrar várias palavras em que o texto está em metalinguística. Mas você pode achar, por exemplo, uma receita. A receita vai estar assim, né? Vai estar explicando. Beterraba serve para tal coisa, assim, acrescente isso. Então isso também é metalinguística. Então para hoje, para não ficar tão extenso, nós vamos estudar mais duas funções, tá bom? Que eu vou colocar aí na tela para vocês. Pois bem, as duas estão aí no quadro agora para vocês, né? São duas funções novas para a gente ver hoje. Função emotiva e a função fática, certo? Emotiva, como o nome já diz, vem de emoção, certo? Então, é aquela função em que as frases, em que o texto, ele vai expressar emoção. Vou dar um exemplo para vocês. Então, o exemplo deve ter aparecido aí para vocês agora, né? Magicamente. Emotivo. Ontem me peguei aqui pensando como sou feliz por estar vivo. Então, olha essa frase. A pessoa expressou aí, ela colocou aí na frasinha a emoção dela, o que ela está sentindo, certo? Então, isso é a função emotiva. Você vai encontrar isso em diversos textos, tanto os textos literários, ou seja, aqueles textos, né, de histórias, textos que são inventados, são criados, como os textos não literários, aqueles textos reais também, que a gente escreve no nosso dia a dia. Mas geralmente, quando você escreve uma carta para alguém, né, você coloca emoção ali, certo? Então a função emotiva vai se caracterizar por isso, pelo uso da emoção naquilo que você fala ou naquilo que você escreve. E aí vai adentrar diversas figuras de linguagem. A outra funçãozinha, tá aqui embaixo, é a função fática. A função fática, ela tem como principal objetivo enfatizar, certo, o canal de comunicação. Ou seja, você vai observar automaticamente nela que há um determinado canal, ou seja, tem uma coisa que está ligando as duas pessoas que estão falando ali. Geralmente se usa realmente quando é uma conversa, por isso que eu acabei de falar, duas pessoas conversando, tá bom? Então como é que a gente vê isso num texto escrito? O texto escrito ele vai se caracterizar na linguagem enfática pelo uso do diálogo. Vou colocar aqui, ó, diálogo, certo? O que é diálogo? Diálogo, como já diz, né? É uma conversa com pelo menos
duas pessoas, não é isso? Então, no texto escrito, como é que a gente vê quando é um diálogo, quando a gente está lendo uma história, né? Geralmente ela aparece assim, ó. Você tem um travessão no início da fala da pessoa, né? E aí ele é interrompido por outro travessão, né? Pela fala da outra pessoa. Aí tem um exemplo aqui, ó. Alô, quem fala? É o Zé da padaria. Olha, quando a gente lê automaticamente, nós já sabemos qual é o canal de comunicação que eles estão usando, né? Alô, quem fala? É o Zé da padaria. Já sabemos, né? Estão em uma ligação, não é isso? Então, automaticamente na linguagem enfática você consegue identificar isso. Geralmente é usado para expressar os diálogos, as conversas, tá bom? Então, recapitulando, funções de linguagem são 6 funções, tá bom? Referencial, metalinguística, emotiva, fática, conativa e poética. Não necessariamente nessa ordem, a ordem não importa. Bom, lembre de anotar aí nos cadernos, todas as explicações também, para que fique bem claro para vocês. Que mais? Hoje a gente viu a emotiva, que é a linguagem usada para expressar a emoção, né? E o exemplo, ontem eu me peguei aqui pensando como estou feliz, veja a emoção aí na felicidade, né? O sentimento por estar vivo. E a linguagem fática, que é a linguagem que enfatiza a conversa, o diálogo. A fática poderia lembrar um pouco de enfatizar, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E a gente tem aqui como exemplo um diálogo, né, com a conversa entre travessões, que é um diálogo direto, né, um discurso direto, onde você tem o uso do canal, o canal de comunicação bem presente, que é aí no caso o telefone, tá bom? Então, hoje, caso o tempo permita, nós iremos ver duas tarefinhas básicas, senão a gente vê uma hoje e vê a outra na próxima aula, mas já vou começar pela função emotiva, para que vocês vejam aí qual é a tarefinha. Qual vai ser ela? Bem simples, tá bom? Vocês vão imaginar que vocês estão escrevendo um bilhete, não uma carta, porque não é tão grande, mas um bilhetezinho, né? De umas 5, 6 linhas, porque o nosso tempinho é curto. E vocês vão imaginar que é para uma pessoa que está há muito tempo sem você ver essa pessoa. Você não tem como ligar para ela, você vai escrever num papel para alguém entregar, certo? E aí você vai colocar as suas emoções. Lembrando que você está com muita saudade dessa pessoa, né? Já faz 4 meses que a gente está, quase 4 meses em quarentena. Então, já são 10 semanas só de aula aqui pra gente, não é isso? Então, automaticamente, essa saudade está batendo e você vai expressar essa saudade em pelo menos umas 6 linhas aí, certo? De 6 a 10 linhas no máximo, para não ficar tão longo, tá bom? Essa saudade. Se quiser fazer um pouquinho mais, pode, mas tenta ficar nesse número aí, tá bom? Já que eu quero que todos se expressem e o nosso tempinho é curto para a gente ver, tá bom? Então, um grande abraço. Dou mais orientações lá no nosso grupo. Até mais. Boa aula para todos. E lembrando, na hora de sair, sempre, ó, máscara. Abraço e fiquem com Deus.